será voltado a esse tema, Deus missionário. Uma oração inicial, o irmão Alain vai fazer para nós nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia na tua casa. Esteja com cada irmão aqui agregado, Senhor Deus, aqueles que estão a chegar aqui na tua casa, aqueles também que estão nas tuas casas, Senhor Deus, assistindo pela internet. Senhor Deus, que a palavra que o Senhor preparou possa tocar nossos corações, Deus, que nós possamos ser diferentes de como entramos na tua casa. Nós não somos merecedores de nada, mas quer que o Senhor tenha nos sustentado, Pai. Obrigado por tudo, Pai. No teu santo nome que eu oro. Amém. Amém. Irmão Wagner, põe aquele quadrinho da Um Novo Lugar no Mesmo Lugar. Isso, olha lá, irmãos. Estão enxergando aí, irmãos? E é esse o nosso desejo, viu, irmãos? O desejo da nossa igreja, ministério, daqui para frente é esse. Um novo lugar no mesmo lugar, amém, irmãos? Vamos nos alegrar diante de Deus, vamos tirar o cabisbaixo e o semblante caído, vamos nos alegrar um tempinho aqui na presença de Deus, e assim nós vamos prosseguindo. Irmãos, nós vamos ver um vídeo da campanha de missões mundiais. Ao longo da história, o mundo foi marcado por notícias. Algumas mudaram fronteiras, outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive. E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo. O coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Milhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros saíram vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. Enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Porque fomos chamados para anunciar. Somos semeadores de boas novas, até que chegue um dia em que uma grande multidão se reunirá, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Amém, irmãos? Amém. Eu peço à igreja que se põe em pé. Nós vamos ler um texto, talvez você possa ler conosco aqui, sem buscar a tua Bíblia, mas se você não conseguir, pode abrir em João 3,16 e os irmãos poderão acompanhar conosco, e nós vamos responsivamente ler, ou seja, juntos nós vamos ler esses dois versos. Vamos lá, irmãos? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto Filho de Deus. Os irmãos podem sentar, amém. Irmãos, esse pequeno, de grande valia para nós crentes, saber que esses 3 versos destaca o amor incondicional de Deus, amor incondicional de Deus, que enviou seu Filho unigênito para salvar o mundo. Nós não vamos contar aqui a história, que ele foi para a cruz, derramou o sangue por mim e por você, e ele veio para esse objetivo, salvar o mundo e não condená-lo. A salvação e a vida eterna são garantidas a quem crê em Jesus, e a condenação resulta da descrença, não de uma vontade divina de se punir, irmãos? Então, graças a Deus, nós estamos presentes e nós entendemos isso, e o mundo lá fora não entende dessa maneira, que Deus, Ele pode todas as coisas, Deus acompanha conosco nos momentos alegres, Deus acompanha conosco nos momentos das nossas dificuldades, enfim, Deus é Deus, tenha experiência com esse Deus, amém, irmãos? Ministério da Música, momento de comunhão. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos dizer ao Senhor que nós viemos fazer aqui. Nós viemos adorar esse único Deus. Amém? Vieste à terra pra eu poder
Sente-se. Irmãos, nós vamos cantar mais um, viu? Os irmãos podem ficar sentadinhos aí como estão. E nós vamos mais um cântico. Vinha adorar. Isso. Tinha um aqui. Bom, irmãos, quero convidar o pastor a oração de joelhos, irmãos que puderem fazer isso. Às vezes os irmãos podem ver que eu estou aqui, mas ainda não estou conseguindo ajoelhar, viu, irmãos? Não fique preocupado porque eu estou de pé, ainda mais logo nós estaremos realizando isso. Amém, queridos? Você que pode, se coloque de joelhos nesse momento. Nós vamos nos quebrantar, mais uma vez, na presença do nosso Deus, Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti dirigimos, Senhor, o nosso clamor nesta hora, pedindo perdão pelos nossos pecados, que são muitos diante de um Deus como o Senhor, tão santo, tão maravilhoso como acabamos de cantar. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados, pelas ofensas, pelas falhas, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, pela nossa negligência em servir e amar ao Senhor como o Senhor realmente merece que façamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós nos quebrantamos diante da Tua presença santa e gloriosa. Nós nos humilhamos, Senhor, porque reconhecemos que somos pó e cinza diante da Tua grandeza, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que criou todas as coisas, todo o universo. Tu és aquele que soprou a vida em cada um de nós, de modo que só estamos aqui por Tua causa, Senhor, pela Tua benevolência, pela Tua bondade. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos nessa hora, reconhecendo e sabendo que é a Tua presença que nos santifica, e pedimos ao Senhor que nos dê, Pai, que possa mais uma vez nos lavar, nos limpar, nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça, de tudo aquilo, ó Deus, que permanece em nossas vidas, mas que não Te agrada. Que possamos, ó Deus, viver uma nova vida daqui para frente, mais nova ainda do que já temos vivido até aqui. Que possamos seguir crescendo, nos santificando a cada dia, porque a Tua palavra nos ensina que sem a santificação jamais veremos ao Senhor. Então completa, Senhor, a boa obra nas vidas de cada um de nós, seja com aqueles que estão impossibilitados, com aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa tocar e curar a todos em nome de Jesus. E aqueles que estão fracos, débeis na fé, que o Senhor possa revigorá-los, renová-los em nome de Jesus. Nós nos levantamos com a mesma certeza de quando nos ajoelhamos, de que o Senhor nos ouve e nos atenderá, porque Tu és o Deus vivo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos, grupo de louvor, mais um cântico, o amor de Deus. Cumprimentar.
Irmãos, agora nós vamos ter o nosso momento de gratidão. E aqui nós listamos aqui os aniversariantes da semana. E, irmãos, é um ato de fé, viu? Eu quero convidar aqueles que nessa semana, né, lembrando, viu, irmãos, nós tivemos a nossa semana de oração, teve um bom grupo participando, e graças a Deus nós oramos por vocês. Pode ser que vocês estavam na nossa lista aqui, e pelos enfermos, pelos trabalhos da igreja, pelo ministério pastoral, enfim, pela diretoria. E nós encerramos aí com um belo cafezinho, né, irmãos? Cafezinho gostoso, tinha bolo e outras coisas mais. Então, não se sinta que você não veio, mas você estava nas orações da semana aqui conosco, viu? Então, pode ser que você tenha um problema, uma consulta nessa semana, ou mesmo amanhã, fazer uma entrevista de emprego, você possa estar indo ao médico para ver uma questão leve, questão pequena, você vai lá agendar uma cirurgia, quer seja, enfim, irmãos, no seu trabalho. É possível que nós temos tanta coisa para fazer e às vezes nós não elaboramos, e aí nós vamos começar a correr atrás disso daqui um pouquinho, na hora que a gente sair daqui. Mas pode ser que você foi muito abençoado nessa semana, vai ser abençoado nessa semana que entra, tem um plano abençoador de Deus na sua vida. Então, num ato de fé, vem aqui à frente, irmão, não fique preocupado, vem aqui, e nós vamos orar. Você que tem um projeto lá na sua empresa, algo que você está buscando em Deus, vem aqui à frente, irmãos. Você visitante, eu gostaria que você viesse aqui, não sei se você conseguia vir aqui, nós vamos orar por você também. Não sabemos o que trouxe aqui, o que está ocorrendo com você. Vem aqui e nós vamos orar por você também. Não relute, viu, irmãos? Se os bancos ficar vazios aí, não tem problema nenhum. Mas vem aqui à frente. Tem muitas coisas que Deus está fazendo no meio da nossa igreja, e Deus está nos abençoando, e nós precisamos, na sexta-feira aqui, irmãos, eu dei um brado de vitória. Brado de vitória dele, que ele está curado, que a médica deu alta pelo problema, pela cirurgia que ele fez, e por isso ele se emociona. Mas louvado seja Deus, né? Que fez isso para cada um de nós também, né? Todos aqui temos algo para agradecer, para pedir, né? Choro de alegria, né? Isso daí. Então, vamos curvar nossas frontes agora e vamos orar, falar com Deus nesse momento tão importante para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor concede a cada um de nós a cada manhã. Obrigada, Senhor, pelas pequenas coisas que às vezes nos esquecemos de agradecer. O ar que respiramos, poder tomar água, poder nos alimentar, coisas pequenas, poder ver um pássaro voando, poder ver pequenas flores surgindo, tantas coisas que é tudo obra do Senhor, e às vezes nós não agradecemos por isso, mas o Senhor é um Deus maravilhoso e nos dá tantas coisas maravilhosas. Tudo aquilo que nós pedimos durante essa semana de oração, nós entregamos no teu trono de graça, e também agora, Senhor Deus,
esse povo reunido aqui na frente tem sempre algo para agradecer ou para pedir ao Senhor. E que o Senhor ouça, Senhor Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, e responda segundo a sua vontade também. Nós agradecemos o nosso visitante de hoje, que está aqui conosco, o Luiz. Muito obrigado pela vida dele e obrigado, Pai, porque ele entrou aqui e está conosco. E o Senhor o está vendo, o Senhor está cuidando dele também. Todos nós, Senhor Deus, todos nós agradecemos imensamente pelo teu grande e maravilhoso amor, por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Nós queremos te entregar nas tuas mãos também os pedidos de diversos motivos, um trabalho que é necessário, a doença de um parente, de uma pessoa próxima, enfim, estudos, né, escola, tudo que a gente pede para o Senhor ouve e o Senhor nos responde. Por isso nós queremos, ó Pai, entregar esta oração nas tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados e te pedindo, ó Pai, que o Senhor fique conosco ainda no decorrer deste cultuar, que tudo que façamos nesse lugar seja para a honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. E é nesse nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que eu oro e agradeço. Amém. Hino 7. Os irmãos puderem se colocar em pé. Amor,
Desligou? Voltou. Irmãos, nós vamos exibir mais um vídeo dos missionários Áquila e Priscila. E nós queremos já, antes do vídeo, nós queremos recitar junto com os irmãos o nosso tema e a nossa divisa que está na tela. Vamos juntos, irmãos? Porque o Filho vive e voltará nos completar a obra, a missão. Missão e obra, ele está acompanhando. Vamos lá ao vídeo. Esse ano faz 12 anos que a gente se despediu de vocês e partimos para o campo missionário. Foram 8 anos. Ali no sul da Ásia, na Índia, há um pouco mais de um ano na Itália e agora cerca de 2 anos aqui no Reino Unido. A gente olha para trás e vê a fidelidade do Senhor através da vida dos irmãos, o cuidado, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos felizes. Muito obrigado por essa parceria. Aqui na Inglaterra, nós temos passado por um tempo de conhecer e explorar a nova região que estamos trabalhando. Enquanto isso, temos ajudado com o discipulado e formação de liderança em 2 igrejas locais, enquanto trabalhamos diretamente na formação da igreja e a proteção de uma igreja numa área de povos muçulmanos. Isso, o Senhor abriu a porta para um estudo bíblico recentemente com mulheres iranianas, para elas explorarem a Bíblia e conhecerem mais sobre os ensinamentos de Jesus. Um grande motivo de oração é por a gente ter focado num bairro, uma região em Londres que tem uma concentração muito grande de muçulmanos, hindus do sul da Ásia. Os povos não alcançados, eles estão aqui e a gente chama vocês para orarem conosco, pedindo ao Senhor para abrir uma porta ali para os trabalhadores e por pessoas que queiram seguir e formar discípulos daquela região ali, Então, além disso, eles também têm trabalhado no projeto de imersão, projeto da Junta, que forma lideranças que as pessoas que estão aqui trabalhando na Europa, desde a Rússia até a Península Ibérica, eles têm ajudado na formação desses líderes. Isso, muito obrigada por não deixarem a nossa família só todos esses anos. A gente ama vocês e espera encontrá-los em breve. Amém, irmãos? Nós vamos ter o nosso momento agora de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Irmãos, vamos ler junto. Nós temos aqui o tema e a nossa divisa, que se encontra em Apocalipse 22:20. O irmão Wagner poderia projetar esse verso e nós vamos ler todos juntos antes de nós cantarmos aqui o hino oficial da Junta de Missões Mundiais. Já está projetando. Se você ler por aqui, fica maior. Os irmãos estão enxergando? Eu pensei que o Wagner ia colocar ele separado lá. Mas vamos todos juntos então? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? É que lá, ainda eu vou ter uma lupa e eu vou conseguir enxergar de longe lá. Mas amém, irmãos. Vamos ao cântico oficial. Cristo venceu. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas poderão fazer. Lembrando que nós estamos em campanha de missões mundiais e a igreja, viu, meu querido visitante, a igreja tem esse costume de estar participando de dízimo, oferta, enfim, todos os trabalhos do Senhor é gerido por uma condição financeira. O senhor não fique preocupado, fique à vontade, é o momento da igreja, mas
Deus sabe do nosso coração e nós vamos estar orando por esse momento. Então, o que você tiver no seu coração, a você que é membro da nossa igreja, você que é membro da nossa igreja, o nosso alvo é de 6.000 e eu quero ver esse alvo ultrapassado, viu, irmãos? A oferta está na mão de vocês que são membros da nossa igreja. E eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Nós ainda vamos mais umas 2 semanas, quando nós haveremos de encerrar a nossa campanha, nós queremos ultrapassar o alvo, como nós fizemos em outra ocasião, e nós conseguimos superar o nosso alvo. Então depende de mim, depende de você. Vamos cantar, os irmãos venham à frente e tragam, aí o tesoureiro vai fazer essa distribuição. Deus
Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa hora para agradecer ao Senhor, a cada um que se colocou à disposição no ato de fé, trazer aqui os seus dízimos, as suas ofertas. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja representada e nós, como membros da nossa igreja, nós votamos um alvo para alcançar, e nosso desejo é que a nossa igreja nesse período possa realmente alcançar esse alvo e ultrapassar. E está em nós, está em cada um de nós, da nossa igreja, e que nós possamos não só contribuir, mas orar para aqueles missionários que, ocasião aqui no nosso Brasil, não vimos tantas perseguições, mas naqueles países que o Evangelho é proibido a estar desenvolvendo, e às vezes muito vão e arriscam suas vidas. E nós pedimos por esses, pelas suas esposas, pela Junta de Missões, pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, enfim, ó Deus, toda a administração dessas unidades, e ó Deus, a nós, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor mesmo nos ensina, que é contribuir para a Tua casa e para o Teu reino. Sê conosco, em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero convidar os pequenininhos aí, as crianças, que venham aqui à frente, e nós vamos estar orando por eles. Irmãos, lembrando, viu? A classe ela funciona pela manhã também, viu? Então os irmãos venham, tragam as suas crianças, não só de manhã, como agora à noite. E vamos ensinar esses meninos, enquanto eles são pequenos, até quando eles envelhecerem, eles não vão desviar da palavra do Senhor. Eu quero pedir ao pastor Diego que venha aqui, faça essa oração, e logo em seguida o pastor tem a palavra para nós nesta noite. Lembrando, irmãos, que o culto desta noite tem como tema o Deus missionário. Oremos. Amém, queridos, boa noite. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, nosso Pai, nós abençoamos, ó Deus, essas crianças, porque elas estão abençoadas pelo Senhor. Deus, e a nossa oração é sempre para que a boa semente do Evangelho de Jesus possa, Deus, permear e florescer no coraçãozinho de cada um deles. Guarda o Senhor de todo mal, guarda o Senhor de toda má influência, que nós sabemos que se levanta e tem se levantado nesse tempo, que o Senhor possa preservá-los em nome de Jesus. Que eles sejam também os pequenos missionários do Senhor, nos seus lares, nas suas turmas escolares, que em nome de Jesus eles cresçam com esse temor do Senhor nos seus corações. Obrigado, Deus, pela vida de cada um deles que aqui está, e que outros venham em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, meus amados. Boa noite mais uma vez, graça e paz. É bom nós estarmos aqui na casa do Senhor e feliz de rever, né, e ver cada um de vocês aqui nesta noite. Sem dúvida, sem vocês não há razão, né, de nós estarmos aqui, nem de fazermos nada do que fazemos aqui. Então, em primeiro lugar, toda a glória ao nosso Deus, mas nós nos alegramos por podermos estar juntos e celebrar e cultuar e ouvir a palavra de Deus também. Amém? Nós vamos nesse momento, ver como está o nosso alvo missionário, né? Como é que será que está? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, por favor. Enquanto ele prepara ali,
lembrando, fazendo uma observação aqui, não sei quantos os irmãos atentaram, o vídeo dos missionários, Áquila e Priscila são nomes fictícios, né? E o vídeo estava borrado porque exatamente eles trabalham, né, numa área, paz meus irmãos, em plena Inglaterra, mas nós sabemos que a Europa vive um processo de islamização, né? E a Inglaterra, a cidade de Londres, para ser mais específico, aceleradamente, né? Então, por isso a identidade deles foi preservada, tá bom? Foi apenas por esse motivo que o vídeo não apareceu os rostos deles. Então vamos ver como que está o nosso alvo lá. Seguindo aí, nós temos esse alvo, né, estabelecido, que é o valor de R$6.000. Vamos lá? À frente. Só passar para a gente ver como estamos, né? Onde estamos. Travou aí? O alvo travou. Travou? Então vamos aos anúncios enquanto é isso. Depois a gente volta aí. Foi? Então, avança aí, por favor. Não foi. Então vamos aos anúncios, né, dessa semana. Vamos lá? Foi. Agora foi. Então, semana passada a gente estava aí, né? 6%. Vamos lá ver como evoluiu? Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, né? Você é o responsável por isso. Não é um jargão, nem um clichê, né? Mas de verdade, sozinho nós não podemos, mas juntos nós podemos mais, né? Então, para a glória de Deus, estamos aí com 38,3% do nosso alvo atingido. Amém? Vamos chegar aos 100? Amém. Juntos? Vamos juntos? Amém. Glória a Deus. Então, na próxima semana, a gente olha de novo para ver onde estamos, onde estaremos. Vamos lá, agora sim, os anúncios dessa semana. Quero reforçar, na quarta-feira, o nosso culto, né, de oração e estudo bíblico, e nós estamos falando sobre os exercícios da piedade, e nesta semana vamos falar sobre jejum. Jejum é um tema bíblico, amplamente bíblico, muito interessante, mas que suscita muitas dúvidas na cabeça de muitos irmãos, né? Então, eu te convido a estar presente nessa quarta-feira. Vai ser um estudo bíblico bem elucidativo e edificante para todos nós. Seguindo, no próximo domingo, hoje nós concluímos, com a graça de Deus, nós concluímos o ciclo da rede ministerial. Nós estávamos na escola bíblica fazendo esse treinamento, essa capacitação, e o Senhor nos permitiu concluir hoje, e na semana que vem já tem novidades, né? No próximo domingo, então, na escola bíblica dominical, a partir das 9 da manhã, nós vamos iniciar o ID, que é o Intensivo de Evangelismo. É um curso prático e objetivo que vai ser ministrado em algumas aulas apenas durante esse mês de abril, e nós vamos então iniciá-lo no próximo domingo. Todos estão convidados, toda a igreja está convidada a participar. Nós vamos fazer aqui a classe única. Amém? Seguindo. E também no domingo, no próximo domingo, né, também conhecido como 5 de abril, é o domingo de Páscoa, e o nosso culto à noite ele será alusivo. Então nós teremos aqui uma mini cantata, né, e a ceia do Senhor, naturalmente, né,
por ser o domingo de Páscoa aí, o primeiro domingo do mês, e nós vamos ter a honra de receber aqui um preletor, né, que vai ser o missionário da nossa junta de missões mundiais, que é o pastor Pierre Celestin, né? Ele era um servo do Senhor, camaronês, e ele é responsável pelo trabalho batista ali no Senegal, no país Senegal. E ele estará conosco aqui nesse culto no próximo domingo à noite. Então, o culto do próximo domingo à noite está imperdível, tá? Programe-se aí, um domingo de Páscoa. Sei que você vai estar em família, na medida do possível, mas não deixe de estar aqui também, na sua casa do Senhor, na sua família espiritual, amém? À noite, e eu tenho certeza que você será muito tocado por aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo, e muito edificado também. E te incentivo a convidar pessoas a estarem aqui no próximo domingo. Convide alguém, lembra daquele irmão que já foi da igreja, manda uma mensagem para ele, convida o seu vizinho, convida o seu parente, sabe? Aproveita, usa isso como pretexto. Olha, vai ter algo especial lá na igreja, vamos receber um convidado especial. Usa isso como pretexto para convidar alguém para estar aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas aqui no nosso meio no domingo. Amém, queridos? Então, finalizou aí, né? Finalizou? Amém. Então, agora sim, nós vamos passar a palavra de Deus. E hoje, então, nós vamos abordar esse tema que é o Deus missionário. Deus missionário. Vamos falar sobre isso nessa noite. E para tanto, nós vamos à palavra de Deus. Vamos lá, vamos então à palavra de Deus. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Feche seus olhos, Senhor Deus. Eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, preciosa e poderosa, que não mente jamais. E essa palavra, mais uma vez, Senhor, que ela possa encontrar abrigo em nossos corações. Que nós sejamos tocados pelo teu Espírito Santo, pelo poder que há na tua palavra. Ó Deus, que sejamos despertados naquilo que precisamos ser. Que sejamos, ó Deus, que saiamos daqui diferentes de como entramos, que saiamos daqui melhores, aperfeiçoados, mais conscientes, mais comprometidos com o Senhor nosso Deus. Nós pedimos ao Senhor que nos guie e nos oriente, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a vida pertence ao Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todo o universo. Antes de criar os seres humanos, Deus já havia criado os animais marinhos, as aves dos céus, os animais terrestres e também os seres angelicais. Porém, a nenhum desses o Deus Trino, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, a nenhum desses ele criou a sua própria imagem e semelhança. E aí, seguimos, por favor. E aí, nós temos o que? A imagem de Deus significa que Deus literalmente entalhou em cada um de nós, ou seja, no ser humano, que Deus entalhou muitas das suas próprias características pessoais.
embora no homem essas características sejam limitadas. Então, por causa da imagem de Deus, nós podemos associar aquilo que a Bíblia chama de imagem de Deus em nós, aquilo que significa personalidade, ou seja, assim como Deus, o homem tem uma mente para pensar, ele tem emoções para sentir, ele tem vontade para decidir. Essa é a imagem de Deus expressa no ser humano. Por outro lado, a semelhança é um reflexo de Deus em nós. Ou seja, significa que o ser humano é como Deus, mas não é Deus. O ser humano, ele reflete a natureza de Deus por meio da sua humanidade. Por exemplo, Deus é criador, Deus é fonte de toda a criatividade. Você sair e dar uma olhadinha aí para os céus, né? Para a natureza ou a criação, como eu prefiro chamar, você vai perceber um monte de coisas que Deus criou, né? Da mesma sorte, sem precisar sair daqui do recinto, se você der uma olhada ao redor, você vai ver um monte de coisas que o ser humano criou, que o homem criou. Você está sentado nelas, está vestindo elas, está olhando aqui para elas, etc, etc. Então perceba que a criatividade que há no Criador também há no homem. Isso é a semelhança de Deus. Claro, guardadas as proporções. Deus é Deus, Deus é o Criador, o homem é a criatura. Da mesma sorte, Deus ama, e porque o homem é a semelhança de Deus, ele também consegue o quê? Amar. Da mesma sorte, a sabedoria e etc. Então, só para que os irmãos entendam, qual é o ponto aqui então a ser destacado? Que o amor de Deus foi o que deu origem ao ser humano. Por que a humanidade foi criada? A humanidade é fruto do amor divino. A humanidade foi criada, impulsionada pelo amor de Deus. Esse amor de Deus, ele foi provado por todo o cuidado que o Senhor sempre teve com o ser humano. Observe, vamos lá na palavra de novo. Vamos ler juntos de novo esse versículo agora, o 26. Vamos lá? 1, 2, 3. E disse: façamos sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Qual é a primeira conclusão? Vamos lá. Que o homem, então, foi criado para governar sobre todas as outras coisas criadas. Nesse versículo, a primeira conclusão a que chegamos é essa: o homem foi criado para governar sobre todas as outras coisas criadas por Deus. Ou seja, o homem foi criado para se submeter apenas ao seu Criador. Ou seja, a humanidade, ela recebeu de Deus a posição mais elevada de toda a criação. Há uma ordem na criação de Deus, né? A palavra de Deus fala sobre isso claramente. Há uma ordem na criação, estabelecida por Deus. Nós citamos aqui os outros seres, animais, aves criados por Deus. Sim, glória a Deus, são uma bênção, mas é uma tolice quando nós comparamos ou equiparamos, e a gente vê muito isso nesse tempo, né? Alguns totalmente desequilibrados nesse sentido. É uma tolice equiparar o valor de uma vida humana a uma vida animal, por exemplo. Porque aos olhos de Deus, o ser humano tem sim mais valor do que um animal, por exemplo. E não que o animal não tenha o seu valor. E com isso também aqui não estamos querendo incentivar nenhum tipo de maltrato, certo? Fique bem claro, ninguém coloque palavras na minha boca. Mas
É um fato. O animal não é feito à imagem e semelhança de Deus. Um falcão, uma ave também não, mas você foi. E cada ser humano que está por aí andando sobre a face da terra foi feito à imagem e semelhança de Deus. Seguindo, no versículo 28, novamente, juntos. E Deus se move sobre a terra. Aí podemos extrair uma segunda conclusão. Então, além de ser criado para governar sobre todas as outras coisas que Deus criou, o homem também foi criado por Deus para ser abençoado e frutífero. Esse foi o plano original de Deus para o homem. O desejo de Deus para a humanidade sempre foi de bênção. Sempre foi de lhe fazer o bem e não o mal. A humanidade recebeu de Deus, percebam, uma vida abençoada, uma vida que se evidencia pelos frutos. Então, o homem foi criado por Deus para ser abençoado, para ser frutífero. Aí cabe uma pergunta, ou a gente começa a refletir até que ponto nós estamos vendo isso na vida do ser humano. Nós vamos chegar lá. Seguimos no texto, verso 29 agora. E disse Deus, vamos lá? Eis qual é a terceira conclusão a partir desse versículo? Que o homem foi criado para ser sustentado e mantido por Deus. Ou seja, a provisão para a vida diária, contínua e constante da humanidade vem de quem? Até hoje, do Senhor. A humanidade, ela recebeu de Deus a garantia da sua sobrevivência no mundo. Deus pôs o homem no mundo, mas proveu para o homem o sustento, o mantimento, aquilo que o sustém e mantém até hoje. E até hoje é assim. Se Deus não envia a chuva no tempo certo e a estiagem no tempo certo, nós não temos com o que nos sustentar. A humanidade não tem com o que se manter, certo? Então nós vemos esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, que persiste até hoje. Então o homem foi criado por Deus para ser sustentado, ele foi criado para ser sustentado e mantido por Deus. Seguindo no texto, agora no capítulo 2, no versículo 15, nós lemos assim, vamos lá? E tomou para o lavrar e o guardar. É um equívoco, muitas vezes, que recorrente, é pensar que o trabalho é uma das maldições que veio com o pecado. Não é, na verdade, terceiro, aqui ainda não aconteceu a queda, e no seu estágio primeiro, e aí está a próxima conclusão, o homem foi criado para quê? Para trabalhar e servir somente a quem? A Deus. Não como um patrão, mas como o único Senhor da sua vida. Ou seja, a humanidade recebeu de Deus propósito e significado para viver. Deus não nos criou para a ociosidade. Você pode observar, talvez já tenha acontecido com você. Você está estressado com o seu trabalho e tal, está a ponto de arrancar os cabelos da cabeça, pular o muro e ir embora sem direção, não voltar mais. Aí você fala assim, eu não aguento mais isso aqui, eu preciso descansar, preciso de férias. Aí você sai de férias.
Aí você passa um dia, passa uma semana, chega no 10º dia. Se você estiver viajando pela Europa, pelo litoral do Brasil, amém. Mas se você estiver sentadinho lá na sua casa, no 10º dia você já não está aguentando mais. Até porque geralmente seu dinheiro já acabou também nessa época, né? Aí você começa a lembrar do trabalho. Como meu trabalho é bom, né? Como é uma bênção meu trabalho. Já estou com saudade dele, tão bonitinho, né? Então, veja bem, amados. O homem foi criado para trabalhar, para servir, mas a quem? A Deus, a Deus. Trabalho é uma bênção. O Senhor pôs o homem no jardim para trabalhar. O que aconteceu pós-queda? Foi que a gente foi criado por Deus para trabalhar e ter deleite, prazer, realização, contentamento no nosso trabalho. É aquilo que atualmente poucos experimentam. Se você sair e conversar com 10 pessoas, de 10, sei lá, pelo menos 7, creio eu, se não mais, perguntar assim: você gosta do seu trabalho? Ele vai falar: não. Mas você está trabalhando, então por que nesse trabalho? Eu preciso. Entendeu? São poucos que verdadeiramente têm a graça, o privilégio de trabalhar em algo que eles realmente amam fazer. E mesmo esses hoje têm que lidar o quê? Com a fadiga, com o cansaço. Isso é consequência da queda, mas não o trabalho em si. Então o homem foi criado para trabalhar e servir somente a Deus. Portanto, amados, tudo isso que eu falei até aqui, todas essas evidências bíblicas que nós vimos até aqui, demonstram que Deus criou a humanidade para si. Você viu? Ele criou o homem para governar, para trabalhar para Ele, para servir a Ele, para depender dEle, para ser sustentado por Ele. Ou seja, Deus criou o ser humano para si. Pôs a imagem e semelhança dele próprio no ser humano. Então Deus criou o homem para uma vida de comunhão, eterna e perfeita com Ele. É um engano pensar que Deus passou a amar o homem quando ele caiu e foi amaldiçoado pelo pecado. Às vezes a gente se depara com isso. Não, como se Deus não amasse o ser humano antes. Deus já amava a humanidade muito antes disso. Eu só li as provas até aqui disso. Porque tudo isso foi pré-queda, foi antes da queda. E tudo isso que Deus fez pela humanidade prova esse amor que Ele já tinha pela humanidade antes mesmo do homem pecar e se rebelar contra Ele. Todavia, não dá para ignorar, é um fato que a humanidade caiu em desgraça por causa do pecado. Vamos voltar ao texto, agora no capítulo 3, a partir do versículo 6, vamos lá, todos juntos? Diz assim, 1, 2, 3, e viu a mulher então foram abertos e estavam nus e colheram folhas de figueira para se alimentar. E ouviram a voz do Senhor entre as árvores do jardim. Nós chamou o Senhor, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Até o pecado, amados, afastou a humanidade de Deus.
Deus criou o homem para si, nós vimos aqui, o ser humano, o homem, estou falando da humanidade. E o pecado afastou a humanidade de Deus. Hoje, os maiores empreendimentos, as maiores lutas nos ambientes profissionais, acadêmicos, educativos, da vida, etc., é para tentar se desvencilhar de qualquer ideia de Deus. A sociedade prega que o ser esclarecido, o ser evoluído, o ser culto, o ser avançado, o ser atual, o ser moderno, é livrar-se de qualquer tipo de ideia de Deus. Lendo engano, pura bobagem. Porque, no fundo, as pessoas sabem que elas estão fora da vontade de Deus para as suas vidas. Porém, o pecado, que é essa força maligna que amaldiçoa e separa de Deus, o pecado escraviza, aprisiona a mente, as emoções e a vontade do ser humano. Lembra a mente, as emoções e a vontade, que são exatamente a imagem de Deus no ser humano? O pecado subjuga, ele escraviza tudo isso. E assim ele afasta o ser humano de Deus. O pecado é o nosso pior inimigo. A gente, se ouvisse falar em pecado, a gente tinha que atravessar para o outro lado da rua. O pecado é algo maligno, 100%, sempre maligno, sempre destrutivo, sempre quer destruir com a nossa vida, sempre quer nos aniquilar. O pecado é tão miserável que ele é a única coisa capaz de separar o ser humano de Deus. Portanto, não devemos menosprezar, contemporizar, relativizar o pecado. Se nós dermos ocasião para o pecado, ele destrói. Ele não brinca. A gente pode brincar com ele às vezes, como alguém que brinca com fogo, mas ele não brinca. Se nós cedermos o espaço, ele entra e destrói o nosso relacionamento com Deus. Então, amados, o Senhor, ele é onisciente. Significa que ele sabe todas as coisas. Sendo assim, ele sabia que Adão e Eva haviam se tornado pecadores. Ora, mesmo assim ele chega perguntando por eles, chamando por Adão. Mas ele sabia que eles haviam se tornado pecadores, ele sabia que eles haviam quebrado a comunhão com ele. E aí aqui entra em cena o Deus missionário, porque o homem se afastou de Deus. Nós vimos, Deus criou o homem para si, cercou ele, deu trabalho para ele, deu sustento para ele, quis o melhor para ele desde sempre. O homem tomou a iniciativa de ceder ao pecado e se afastou de Deus. E aí entra em cena o Deus missionário, que é quem? Embora seja o homem que precise de Deus, ele é quem fez o movimento de ir em busca do pecador. E louvado seja o nome dele por isso. Senão nenhum de nós estaríamos aqui. E ele continua fazendo esse movimento. Então, a missão surgiu porque o homem se perdeu de Deus. Foi Deus quem deu início à missão. Foi Deus quem foi em busca deles. Foi Deus quem chamou por eles. A gente não lê no texto que Adão ficou desesperado, a mulher ficaram desesperadas. Não, a gente comeu e agora? Senhor, Senhor, não, você não vê eles chamando por Deus. Deus é quem faz o movimento. Deus é quem inicia a missão de ir em busca agora dos pecadores, daqueles que foram destituídos, daqueles que perderam o brilho
a magnificência da glória de Deus nas suas vidas. E esse Deus de amor, então, desde então, ele se lançou em busca da redenção de toda a humanidade. Seguindo, nós temos um texto, o versículo, o 3,15 agora, conhecido nosso, vamos lá, todos juntos? E porém, inimizade esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Deus então, aqui nós temos, volta lá por favor. Deus então, aqui a gente tem aquilo que a gente chama de proto-evangelho, que é o princípio, é a gênese do evangelho. Aqui há também a primeira profecia da Bíblia. Deus profetiza então a vinda de alguém que traria a redenção para a humanidade. Claro, é uma revelação preliminar ainda. Ou seja, ele profetiza, ele garante que haveria a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente, que foi um instrumento usado ali por Satanás para fazer com que o homem caísse da glória e da sua comunhão com Deus. Então, desde esse momento em diante, todo ser humano, para se reaproximar de Deus, para se reconectar com Deus, ele só pode fazê-lo pela fé. A fé que começou para eles dois, naquele que ainda não tinha nome, isso é o princípio da revelação, daqueles que eles conheciam até esse ponto apenas como a semente da mulher. Interessante que mulher nem tem semente, Ou seja, Deus já estava sinalizando que ele ia fazer algo fora do comum. Até porque o homem se tornou pecador e um pecador só consegue replicar pecadores. Portanto, Deus teria que intervir e operar para que viesse alguém diferente e essa pessoa pudesse salvar a humanidade. Então, amados, desde a queda do homem, o Deus missionário ele não descansou. Ele não descansou na sua busca pelo alvo maior do seu divino amor, que é a humanidade que foi criada à sua imagem e semelhança. Na semana passada eu falei aqui que fiz uma afirmação dizendo que quando Deus olha para o mundo, Deus é eterno, ele só dá valor àquilo que também é eterno. Porque imagina, Deus é eterno, imagina se Deus vai dar valor para coisas temporais. É por isso que Deus não liga, se nossa casa é de pau a pique, de palha, de alvenaria, de madeira, porque quem liga para isso somos nós. Deus está preocupado conosco. Essa é a verdadeira casa na qual Ele deseja habitar, dentro de cada ser humano, sobre a face da terra. Restabelecer uma comunhão com Ele. Então, no Antigo Testamento, muitos servos de Deus foram usados para avançar nessa missão. Então, Deus iniciou a missão e aí usou muitos servos no Antigo Testamento: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Daniel, etc. Até que, enfim, num dado momento, o Deus missionário enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Messias. E o que foi isso? O que foi Deus enviando o seu próprio Filho? Porque o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro, vamos lá o texto, qual era a sua missão aqui nesse mundo. Vamos ler todos juntos? Porque Filho do homem perdido. Salvar e perdido. Em outro lugar, vamos lá, ao outro versículo, ele disse assim: porque para servir, dar a sua vida
em resgate de muitos. Até. Então veja que só é necessário resgatar quem está cativo, concorda? Senão não precisa de resgate. E aí esse Deus que veio em pessoa, a missão continuou pelos servos dele, mas num dado momento ele decidiu entrar na história. Se fez carne, se fez em forma humana, nasceu da semente da mulher, que significava o quê? Que ele seria concebido por obra do próprio Deus Pai. E assim ele foi concebido no ventre de uma virgem, de uma mulher virgem até então, né? Que não permaneceu virgem depois que ele nasceu, que foi uma mulher normal, que casou e teve outros filhos, mas até aquele momento uma virgem. E então Deus milagrosamente, de maneira sobrenatural, gera o seu filho. E esse Deus agora encarnado, revelado na pessoa do Filho de Jesus, ele dá continuidade a essa missão. Esse é o Deus missionário em ação. Perceba que foi pouco, ele achou pouco ter enviado servos ao longo de todo o Antigo Testamento. Num dado momento, ele deixou a sua glória, se despiu da sua glória e se encarnou. Ou seja, veja que nós que fomos criados à imagem e semelhança dele, olha o que o Deus missionário fez, olha o que o amor divino levou esse Deus a fazer. Ele se rebaixou e ele se nivelou à nossa imagem. Assume uma figura humana, então, e vem finalizar ou completar a sua obra de redenção pela humanidade. Se só é necessário resgatar quem está cativo, e esse cativeiro onde a humanidade se atolou, é o que? É o poço de lama do pecado. O que continua separando o homem de Deus desde o Éden até hoje? E perceba o nível de tolerância que Deus tem para o pecado. O casal cometeu quantos pecados no jardim? Para ser expulso de lá quantos? Então esse é o nível de tolerância de Deus para o pecado. Pastor, e por que estamos vivos? A Bíblia fala, pela misericórdia de Deus. É só por isso. Porque Deus é santo, santo, santo. Deus não tolera, Deus não suporta o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado separa o homem pecador de Deus. Por isso, só há um jeito do homem se reaproximar de Deus. Ele precisa se cobrir com a capa, com o sangue do Senhor Jesus. É a única maneira do homem se achegar a Deus e não ser destruído, consumido completamente pela santidade de Deus. É se revestindo, é sendo coberto, é sendo lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O que é isso? O que isso significa? Significa crer na obra de Jesus. Crer na vinda, na obra que Jesus fez para nos salvar. Então, a humanidade precisa de um Salvador, porque ninguém é capaz de sair da lama do pecado sozinho. Quantas vezes você vai falar com alguém, evangelizar, falar de Jesus, e a pessoa fala assim: não, eu sei que eu estou no caminho errado. É interessante isso. Eu sei que eu estou no caminho errado, eu sei que o caminho certo é esse aí mesmo que você está falando. Só que eu tenho essa vida aqui, eu quero sair disso, mas eu não consigo. Ele verbaliza, ele não está falando isso da boca para fora, não, é real. Há uma força maligna que aprisiona essas pessoas, como nós outrora. Mas a boa nova, a boa notícia do Evangelho é que Jesus pode despedaçar esse jugo e libertar o ser humano do pecado. Amém? E foi assim que nós chegamos até o Senhor. É assim que nós nos reaproximamos de Deus. Todos precisam de um Salvador.
que os liberte desse jugo, da maldição do pecado. E esse Salvador tem nome e sobrenome. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, a missão que começou com o Pai, continuou com o Filho, hoje segue urgente e necessário. Por isso nosso tema é: vamos completar a missão. A missão começou com o Pai, com Deus, nós vimos. Foi Ele que iniciou o movimento missionário. Deus foi o primeiro missionário. Ele foi o primeiro a ir em direção ao pecador. Ele nos deu o exemplo. A missão continuou com os servos, continuou com o Filho dele, Jesus, e hoje ela chegou a nós. Como na corrida de revezamento, onde um corredor para o outro passa o bastão. E o essencial na corrida de revezamento, ao contrário do que se possa pensar, não é a velocidade do corredor, mas é a habilidade dele de passar o bastão. Não adianta ser um excelente corredor e um péssimo passador. Sem derrubar o bastão, de nada vai adiantar o outro ser um ótimo corredor. Então nós recebemos esse bastão. Nós estamos aqui falando, estamos aqui numa igreja batista, 154 anos depois de uma obra que foi iniciada lá atrás. Alguém passou esse bastão para nós. Cabe a nós darmos continuidade para completar a nossa missão. Legal, o pastor chegar aqui, está aqui, trabalhando aqui, o pastor Diego está aqui. Mas se o pastor Daniel não tivesse conduzido a igreja até aqui, passado o bastão, não ia ter igreja. O pastor Diego pastoreou. Então é sobre isso. A obra de Deus é sobre isso. A missão é sobre isso. Para completar a missão, nós que estamos aqui, você que já é cristão, nós precisamos nos conscientizar que pastor nenhum vai completar a missão sozinho. Esquece isso. Ainda 2026, ainda tem gente achando, acreditando que é pastor que faz a igreja crescer, que é pastor que vai fazer encher isso aqui de gente. Esquece isso. Onde você leu isso? Onde você aprendeu isso? Foi naquele versículo que Jesus disse: ide, pastor, e fazei discípulos de todas as nações? Não foi, né? Esse versículo não existe. A grande comissão é para todos nós. Você transita em lugares que eu nunca vou pisar. Você acha que Deus conta com quem lá? Com você ou comigo? É sobre isso. É sobre entender isso e assumir o nosso papel na missão. Essa missão do Deus missionário, ou seja, do Deus que ama missões, chegou até nós. E é nosso dever cumpri-la de todo coração. Seguindo aí no texto, o último que leremos hoje, vamos lá? Mateus: portanto, fazei, batizando-os e do Filho e do Espírito Santo. Seguindo, ensinando-os e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amados, enquanto houver um pecador perdido, tem pecador perdido aí ainda, sim ou não? Pecador perdido não é depreciativo, não. São as pessoas que estão perdidas de Deus, é isso que eu quero dizer, tá? Porque a diferença do pecador daqui, desse pecador aqui, o pecador de lá, é que esse aqui está justificado. E ser justificado é diferente de ser justo. Justo significa que eu tenho mérito.
como eu não tenho mérito algum, tudo que Deus pôde fazer por mim foi me justificar. Ou seja, alguém que verdadeiramente era justo, o Senhor Jesus, assumiu a minha culpa, assumiu o meu B.O. e fez as pazes entre Deus e mim. Quando a gente era criança, a gente ficava bravo um com o outro e falava assim. Lembra disso? Você lembra? Corta aqui. Criança tinha isso, né? Mas aí o tempo passava, ficava sem falar e tal. Mas sempre tinha alguém, né, um amigo, né, que gostava dos dois. Aí passava aquele tempo, passava aquela raiva. Aí vinha um amigo e tal, puxava um para lá, outro para cá e selava a paz. E como fazia as pazes? Você lembra? Esse aqui, né? Então você teve infância, né? Então, sempre tinha um amigo que intermediava. Nós assumimos uma posição, a humanidade assumiu uma posição de inimiga de Deus. Deus ama o ser humano, nós vimos aqui desde sempre, desde que o criou, Deus ama a humanidade, sempre, e continua amando, continua. Mas é o homem que se afasta de Deus, por causa do pecado. E Jesus é esse amigo, que pega na mão de Deus, que pega na mão do pecador, e sela a paz. Amém? E glória a Deus, porque Ele fez isso por cada um de nós que está aqui nessa noite. E aí o que nós podemos fazer se não aceitar essa mão amiga que o Senhor estende diante de nós? Perceba, quem em sã consciência vai querer permanecer inimigo de Deus? Ah, pastor, mas eu sou inimigo. O pecado nos torna inimigos de Deus. Então a gente precisa tão somente estender a mão de volta, porque Deus já está com as mãos estendidas para todo ser humano pecador sobre a face da terra. Então, enquanto houver um pecador perdido, ou seja, um pecador como nós, mas que ainda está lá fora, que ainda está perdido do rebanho, do aprisco do Deus Todo-Poderoso. Enquanto houver lá fora um pecador perdido, longe do amor de Deus, a missão não pode parar. A missão não estará completa. Por isso, amados, nós precisamos nos conscientizar. A gente tem falado muito aqui no domingo de manhã sobre serviço, servir a Deus. Serviço a gente faz aqui dentro. Mas missão só tem uma e só dá para cumprir lá fora. A gente tem que ser fiel no serviço, mas também tem que ser fiel na missão. Então, cabe a nós avançar nessa missão por aquilo que recebemos. Aquilo que é bom, você não guarda para você. Você espalha para todo mundo. Então, espalha para todo mundo que você conhece. Às vezes a gente fala assim, a gente não, às vezes eu ouço uma coisa do tipo, pastor, mas evangelizar é tão difícil. Você acha? Em tempos de WhatsApp, aí o irmão vai lá, faz uma arte do culto de domingo. É difícil pegar isso, mandar para 20 contatos seus. É difícil mandar um versículo da palavra de Deus, fazer uma lista e mandar para 100 contatos seus. Mas ele vai ficar bravo. Deixa ficar. Quanta gente aqui ficou bravo quando foi evangelizado e está aqui dentro hoje? Vai ficar bravo, depois a raiva passa. Quando Jesus trabalhar no coração deles, quando a palavra entrar no coração deles, nada disso vai importar mais. Então, amados, é sobre isso. Deus é missionário. E você? Deus deixou o céu, veio aqui,
Deus, desde o Éden, saiu em busca do homem pecador. Por que nós faríamos diferente? Quem somos nós? E detalhe, nós fomos alcançados por esse Deus, por esse amor. Por que nós faríamos diferente? Porque nós negaríamos esse amor que nós recebemos. É o bem que eu quero para mim, mas eu não quero para o outro. Eu não quero para o meu amigo, não quero para o meu familiar. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Mas se você der uma olhadinha aí para o seu lado, para trás, para frente, você vai ver vários lugares ainda estão vazios. Será que a gente poderia iniciar uma revolução? Será que se os nossos carros não viessem mais com bancos vazios, com lugares vazios para a igreja? Será que se cada um de nós se dispusesse a dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, e colocasse, se comprometesse com Deus, com o pastor Diego, se comprometesse com Deus: Senhor, eu quero ter uma pessoa aqui na minha frente na próxima semana. Eu quero que uma pessoa esteja do meu lado. Quero que uma pessoa nesse assento aqui de trás. Deus é missionário. E você e eu, e nós. Cabe a cada um de nós responder a essa pergunta. Porque esse amor nos alcançou e nos salvou. E Deus pede que a gente passe isso adiante. Que a gente compartilhe e leve esse amor a outras pessoas. Curva sua cabeça, quero orar com você. Quem sabe você tenha se lembrado aí, ou esteja se lembrando, quando você chegou até o Senhor, quando você realmente teve um encontro com Deus, e aí pouco importa se você nasceu, cresceu na igreja, se você esteve no mundo, um dia você se encontrou verdadeiramente com Deus. Nesse dia, lembre-se de quem você era, como você estava, qual era a sua condição, que tipo de pessoa você era. Mas, a partir daquele dia, daquele momento especial que marcou a sua vida, você sentiu que algo mudou em você. Você sentiu que algo mudou na sua vida. E esse algo foi a presença de Deus que passou a fazer parte da sua caminhada. E de lá para cá, veja quanta coisa Deus fez na tua vida. Veja quanta coisa boa Deus realizou. Seria justo para qualquer um de nós agora negar isso a outras pessoas? Seria justo a gente não reproduzir aquilo que o Senhor fez na nossa vida? Seria justo a gente mais uma vez ir para a nossa casa, deitar na nossa cama confortável, vendo essas pessoas aqui na calçada, nessa rua, nas esquinas aí da cidade, pessoas destruídas pelo pecado, pessoas para as quais a sociedade não está nem aí, pessoas invisíveis para todos, mas não para o Deus que as criou. Ele continua amando essas pessoas. Ele continua amando os viciados em drogas que estão aí fora. Ele continua amando as prostitutas que estão aí fora, os alcoólatras, as pessoas que estão perdidas aí, reféns de ideologias humanas, pessoas que têm procurado preencher o vazio das suas vidas e da sua existência com o pecado, mas o pecado não satisfaz ninguém.
senão um pecado bastava. Mas Ele não tem esse poder. Só o que de fato pode trazer plena realização, satisfação e contentamento à vida do ser humano é restabelecer a sua comunhão com o seu Criador, que é o Senhor Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, porque Tu és o nosso amigo fiel e verdadeiro. Tu és aquele que nos salvou, que nos libertou. Tu és aquele que nos livrou, Pai, das cadeias, da escravidão do pecado, que nos dominava. O Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa sorte. E hoje nós estamos de pé pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Hoje nós andamos de cabeça erguida. Hoje nós somos novos homens e novas mulheres para a glória do Teu nome. Mas nem sempre foi assim. Então, Senhor, que em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Se o Senhor é missionário, nós também precisamos ser. Na nossa família, no nosso lar, por onde quer que o Senhor nos leve, nos nossos relacionamentos pessoais. Ajuda-nos, Senhor, a revelar esse Deus que ama tanto essas pessoas, porque todo ser humano sobre a face da terra deseja ser amado de verdade. Mas esse amor precisa ser apresentado a essas pessoas. Não com discurso vazio, não com palavras bonitas apenas, mas com ações. Que nós possamos nos movimentar e ir aos pecadores, ir ao encontro deles, assim como o Senhor veio ao nosso encontro. Que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, Senhor, porque o Senhor não nos salvou apenas para estarmos aqui domingo após domingo, ignorando aqueles que ainda estão lá fora presos, aprisionados. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa a nossa negligência. Perdoa, Deus, o fato de que muitas vezes perdemos o foco daquilo que realmente importa. Nos distraímos com tantas coisas, às vezes até coisas referentes à igreja, à Tua obra, e nos esquecemos da coisa principal. Que o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir isso. Em nome de Jesus, ajuda-nos a completar a missão que o Senhor iniciou. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Essa mensagem, ela comunica conosco de duas formas. Para nós que somos salvos, o Senhor nos convida a ir. E o ir nem sempre é literalmente. O ir, às vezes, está do seu lado, a pessoa que Deus quer alcançar. Se comprometa a orar por alguém. Eu estava conversando com a minha esposa, me dando conta esses dias. 3 meses já aqui, um trimestre de 2026 já foi. Por quem nós oramos nesse trimestre? Por quem nós estamos orando para que Deus possa alcançar e usar a nossa vida? Porque Deus quer usar a sua vida. Amém? Deus quer usar a sua vida. Você pode e será usado por Deus, em nome de Jesus, para alcançar outras pessoas, para ser esse instrumento de vida de Deus na vida de outras pessoas. Amém? E essa mensagem também comunica com você que ainda não tomou essa decisão. Foi aqui apresentado e exposto o amor que Deus sente por você.
foi aqui demonstrado como desde sempre Deus pensa e pensou melhor para você. E se isso não é uma realidade na sua vida ainda, isso só demonstra o quão distante você está de Deus. Mas a boa notícia é que Ele está aqui hoje e Ele está estendendo as mãos e dizendo: vem, pode vir, eu te espero. Pode vir, eu te aceito. Hoje é o dia de mudar de vida. Então não saia daqui sem tomar essa decisão, mesmo que aí no seu interior, no seu coração. Tome a decisão de estender a mão de volta, porque a mão de Deus já está estendida. Estender a mão de volta e se agarrar nessas mãos e nunca mais soltar novamente, porque é a boa e poderosa mão do Senhor que nos mantém de pé, e nenhum buraco é tão fundo que a mão de Deus não possa nos alcançar. Não importa onde tenhamos nos metido, não importa as situações que estejam sobre a nossa vida, a mão de Deus nos alcança e tem poder para nos tirar de qualquer lugar. Amém, meus amados? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar. Saia daqui pensando nisso, refletindo acerca disso. Deus, de fato, está nos chamando para viver um tempo novo. Mas um tempo novo começa com novas atitudes, com um novo comportamento, com uma nova mentalidade. Senhor, leva-nos em paz, Senhor. Esteja conosco aqui ainda, no momento de comunhão que teremos aqui, e leva-nos em paz para os nossos lares. Ó Deus, na certeza de que esse amor tão grande que o Senhor sente por nós não pode ficar só para nós. O Senhor tem muito amor para repartir com cada ser humano sobre a face da terra. E que nós possamos ser esses faróis, essas luzes que brilham, que irradiam o amor do Senhor para a vida de outras pessoas. Nos ouve, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus ao redor da terra, e a igreja do Senhor aqui reunida diga amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de participar ali da nossa mesa de comunhão, em nome de Jesus. Deus abençoe.